Hoje nós estamos iniciando uma lição que é o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Esta lição, não essa lição especificamente, né, mas as lições que tratam do apóstolo Paulo, nós já vimos alguns anos atrás, se eu não me engano, em 2009, 2010, mais ou menos nessa data. Entre 2009 e 2010, nós já estudamos a lição chamada Defesa do Apóstolo Paulo. E nesse ano de 2021, nesse último trimestre, nós vamos voltar um pouco também a ver Paulo como exemplo para nós como igreja. Veja bem que a lição, a capa da lição traz uns livros antigos com uma peninha que era de escrita, e o título da lição, que é o apóstolo Paulo, e o subtítulo, Lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Então, abrindo a revista, nós vamos ver no sumário as 13 lições. Na lição de hoje, abrindo o sumário, que é o índice, né, que tem os títulos de todas as lições, nós vamos ver que hoje, a lição de hoje é o mundo do apóstolo Paulo. A lição de hoje é mais uma introdução para os temas que vão vir a partir do próximo domingo. No domingo que virá, no próximo domingo, vai ser a lição de número 2, o título é Saulo, o Perseguidor. Vai trazer o apóstolo Paulo antes da conversão. Primeiro, hoje a gente vai situar onde ele vivia, um panorama geral da vida dele, e depois, na lição de domingo que vem, vai tratar de Paulo antes de ele ser convertido, antes da conversão. Então, pegar a vida de Paulo do início, vai começar no domingo que vem. Hoje é uma introdução para as lições dos próximos domingos. Então, a gente abrindo a revista no índice, a gente vai ver a lição de número 2, Paulo como perseguidor, ou seja, antes dele ser convertido. Na lição de número 3, vai falar da conversão do apóstolo Paulo, ou seja, do momento da conversão dele, que ele se converteu. Após a lição de número 3, que fala sobre a conversão, vai entrar na vocação, ou seja, no chamado de Paulo, para que Paulo foi chamado. Então, veja bem, a lição 2 vai falar da vida dele antes de ele ser convertido, na 3, quando ele foi convertido, e na lição de número 4, para que ele foi convertido, que é a vocação para ser apóstolo. Na lição de número 5, vai falar da mensagem que o apóstolo Paulo ensinava. Qual era a mensagem? Era Cristo e este crucificado. Então, vai dizer sobre o ensino de Paulo, o que Paulo ele passava para as igrejas. A lição de número 6 vai trazer o tema do Espírito Santo na vida de Paulo. A lição de número 7, a característica dele de plantar igrejas, de ser um verdadeiro apóstolo plantando igrejas. Na 8, Paulo como um ensinador, quer dizer, o discipulador de vidas, é ele ensinando. Na lição de número 9, vai falar Paulo e a sua dedicação aos vocacionados, ou seja, Paulo dedicando a sua vida para aqueles que tinham vocação para ser também apóstolo, um obreiro, um homem chamado para o ministério. Então, a dedicação que o apóstolo Paulo deu para essas pessoas, por exemplo, para Tito,
para Timóteo principalmente, que era os dois principais que a Bíblia traz, que Paulo dedicou a vida dele para a vocação destes homens, como Tito e como Timóteo. Na lição de número 10, vai falar da relação de Paulo com as igrejas que ele fundou. A 11, do zelo pela doutrina, ou seja, o zelo é o cuidado que ele tinha com o ensinamento, com a doutrina da palavra de Deus. A lição de número 12, sobre já agora a velhice, a vida dele já na velhice e perto da morte, quando ele está preso, que ele estava já padecendo na prisão, prestes a morrer. E a última lição é a gloriosa esperança, que era a salvação, e como Paulo ele enxergava a salvação em Jesus Cristo, a gloriosa esperança do apóstolo. E aí fecha o trimestre em dezembro, no último domingo de dezembro, nessa lição de número 13. Então é esse o caminho que a gente vai percorrer durante esses 3 meses. Começando pela lição de hoje. Agora a gente entra na lição de número 1, a gente já está situado. A gente vai ver hoje que é uma introdução, que a vida de Paulo mesmo a gente vai pegar a partir do próximo domingo. Então, na introdução hoje, veja bem, abra a revista na lição de número 1. O objetivo nosso nessa noite é, e que a lição ela quer, né, que nós venhamos saber, é saber que o mundo de hoje, que o nosso mundo de hoje, como foi o mundo do apóstolo Paulo, é uma porta que Deus, ele abriu para nós falarmos de coisas boas. O que é coisa boa? O Evangelho. O Evangelho significa boas novas ou notícias boas. Então, o mundo de hoje, do jeito que está, como foi na época do apóstolo Paulo, não é para nós olharmos com um olhar tenebroso, um olhar de medo, mas é para olhar com um olhar bom, porque o mundo, se o mundo está mal, por que o mundo está mal? É porque o mundo não tem Jesus. E aí é a notícia boa para o mundo, que é a salvação. E é assim que o apóstolo Paulo enxergava o mundo daquela época. E esse é o objetivo. Para isso, nós temos 3 pontos principais. A lição está dividida em 3 pontos. Aí os irmãos olhem aí. O primeiro ponto, o título é O Mundo de Paulo no Império Romano. Nesse primeiro ponto, nós vamos ver como que funcionava o mundo na época do apóstolo Paulo. O segundo ponto da lição é o mundo cultural de Paulo. Nesse ponto, nós vamos ver qual era a língua que era falada, os costumes da época, qual eram as influências que o mundo daquela época tinha. E na última parte, no último tópico, é o mundo religioso. Então, nós vamos ver qual era a religião que predominava na época, a forma que era vista a religião. Então, veja bem, a lição ela tá dividida em 3 pontos. No primeiro, nós vamos ver o Império Romano. No segundo, a cultura da época, ou seja, os costumes da época. E no último, a religião da época do apóstolo Paulo. Então, a lição está dividida nesses 3 pontos. Agora, vamos voltar para a introdução e vamos iniciar pelo primeiro ponto. Nós vimos já o caminho que a gente vai percorrer durante esse trimestre. Vimos que hoje é uma introdução. Agora, adentrando no primeiro ponto, nós vamos ver como era o mundo na época do apóstolo Paulo, nesse primeiro ponto da lição.
Agora, entrando no primeiro ponto da lição. Veja bem que o primeiro ponto da lição está dividido em 3 subpontos. Primeiro subponto vai falar da origem do apóstolo Paulo. De onde ele vem? Qual é a origem dele? O segundo subponto é a geografia, ou seja, a localização, onde ele vivia, onde o apóstolo Paulo vivia. E o terceiro, o chamado dele para os gentios, exatamente. Então vamos agora adentrar a partir do primeiro subponto, a origem de Paulo. A origem de Paulo, a maioria dos irmãos já sabem. Quem era Paulo? Paulo, ele era um homem judeu, especificamente da tribo de Benjamim, ou seja, ele tinha uma linhagem judaica da tribo de Benjamim, e ele, além de ter uma nacionalidade judia, ele também tinha o título de cidadão romano. Naquela época, Roma, ela dominava, tinha um domínio sobre os judeus, sobre o país de Israel, vamos dizer assim. E esse domínio significava o seguinte, que Israel, a Jerusalém, ou seja, no mundo daquela época, tinha que pagar tributos, dinheiro, para Roma, ou seja, devia obediência a Roma. Nessa questão de domínio, é a mesma coisa, por exemplo, de a gente pensar hoje em um país que é dominado por um outro país. Então, Israel, naquela época, prestava obediência nesta área a Roma. Então, veja bem, e dentro dessa questão, o apóstolo Paulo, como Roma tinha uma certa influência lá em Israel, o apóstolo Paulo também ele conseguiu adquirir o título de cidadão romano. Por exemplo, hoje, nos dias atuais, isso também é possível. Por exemplo, uma pessoa que sai daqui do Brasil, aí vai para os Estados Unidos, ele é brasileiro, ele vai para os Estados Unidos, aí lá ele se casa, por exemplo, com uma americana. Aí ele vai passar por um processo, ele vai adquirir lá o quê? O título de cidadão americano, porque ele se casou com uma americana, teve filhos, então ele é brasileiro, ela é americana, se juntaram, tiveram filhos, se casaram, e ele vai ter o título de cidadão americano, mas ele não deixa também de ser brasileiro. É a mesma coisa que aconteceu com Paulo, ele era judeu, mas também ele tinha o título de romano. Então veja bem, aqui no primeiro ponto, a gente está no primeiro ponto da lição. Como judeu, qual era o nome de Paulo? Como judeu, Paulo ele se chamava Saulo, era Saulo. Mas como romano, o nome dele era Paulo. Então, quando ele estava, por exemplo, num determinado lugar que o domínio era judaico, ele era chamado de Saulo. Quando ele estava em um domínio mais romano, ele era chamado de Paulo. Como ele foi o apóstolo dos gentios, aonde mais que ele já tem influência? Nessa área romana, que era áreas que era fora de Israel. E então, por isso, o nome dele de Paulo é mais conhecido, porque ele foi chamado para os gentios. Gentil é todo aquele povo que não era judeu. Todo povo que não era judeu é quem? É gentil. Então, foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo.
Então veja bem, quando o apóstolo Paulo, ele nasceu assim, isso tudo não é certo, é média, mais ou menos, ou seja, pode ser para mais, pode ser para menos, é um parâmetro. Ele nasceu provavelmente 5 anos depois que Jesus nasceu, provavelmente, não se sabe ao certo, com certeza, mas provavelmente, quando Jesus tinha 5 anos de idade, mais ou menos, o apóstolo Paulo nasceu. Quando Jesus ele foi pendurado na cruz com cerca também, mais ou menos, não se sabe, de 33 anos de idade. Então, quando Jesus ele foi crucificado, o apóstolo Paulo tinha também mais ou menos 35, 36, 30 anos, estava nessa faixa, de 30 a 36 anos, quando Jesus foi crucificado. Ele mesmo, quando Jesus esteve na terra, ele não viu Jesus, ele não teve contato direto com Jesus. O apóstolo Paulo, nessa época, ele nunca encontrou, apesar de eles terem a mesma idade parecida, com uma diferença aí de 5 a 10 anos, eles nunca se encontraram. E quando Jesus ele foi crucificado, e ele depois, posteriormente, foi para o céu, o apóstolo Paulo estava nessa faixa de 30 a 36 anos, mais ou menos. Então, veja bem, essa é a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo teve uma família que cuidou dele no sentido de dar instrução para ele. Ele morava em uma cidade, a Bíblia diz, ele era chamado de Saulo de Tarso. Tarso era uma cidade. Era uma cidade considerada, para os dias daquela época, desenvolvida, vamos dizer assim, né? Mais desenvolvida, porque muitas pessoas passavam por ali, com questões comerciais. E a situação da vida dos pais dele, eles não eram nem ricos, mas também não eram pobres demais. E o apóstolo Paulo, ele tinha um pai que trabalhava de artífice, ou seja, ele era artesão, fazia tendas, e como Jesus aprendeu a profissão do pai, o apóstolo Paulo também, como era o costume daquela época, aprendeu a profissão dele com o pai. Então, o apóstolo Paulo não era uma pessoa rica, como às vezes a gente pensa que era, mas ele não era. O apóstolo Paulo ele era um homem comum, trabalhador. O pai dele era um artesão, fazedor de tendas, e o apóstolo Paulo também, ele herdou essa profissão. Porém, ele foi levado para ser educado com um dos maiores rabinos, ou seja, o rabino é como se fosse uma espécie, vamos dizer assim, de pastor, né, do judaísmo, daquela época, que era Gamaliel. Ele foi levado para lá, e ele se tornou um religioso fervoroso. Por exemplo, hoje o cristianismo ele é dividido em várias alas. Por exemplo, tem os evangélicos. Dentro dos evangélicos você vai ter presbiteriano, batista, quadrangular, assembleiano. Isso aí é o que? São ramos. Abrindo mais, quem diz que serve a Jesus também? Tem os católicos, ortodoxos. Dentro dos católicos tem as divisões também. Dentro dos ortodoxos tem divisões. Então,
para cada segmento desse tem a divisão. E no judaísmo não era diferente. Dentro do judaísmo, aqueles que procuravam seguir mais, assim, mais corretamente a lei de Moisés, eram chamados de fariseus, que era uma espécie de placa, igual nós temos hoje, né? Hoje nós somos cristãos, evangélicos, aí cada um tem a sua ramificação. Mas tinha os saduceus também, e tinha outros também, mas os mais famosos são os saduceus e os fariseus. E o apóstolo Paulo, ele foi um fariseu, que era um ramo do judaísmo. Agora, adentrando um pouquinho mais, para a gente fechar aqui para mim, para a gente passar mais para frente, para passar a palavra para os irmãos também, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele se dedicou à sua religião, que era o judaísmo. De tal modo que ele se tornou, com o passar do tempo, um dos principais fariseus, que a Bíblia chama de zeloso. Ele tinha zelo pelo que ele fazia. Ou seja, ele fazia com cuidado. Agora, no segundo subponto, a geografia do mundo de Paulo. Nós já falamos algumas coisas aqui, a gente não vai se ater muito aqui, mas veja bem, na questão geográfica, o apóstolo Paulo, ele tinha uma questão algo muito bom, muito bom. Qual era esse algo muito bom que ele tinha e que facilitou Deus usar, não que Deus não pudesse usar ele de outra forma, mas ele, como romano, ele ia ter acesso também a outras regiões que era dominado por Roma. Além disso, ele, como romano, como ele cresceu nessa cidade de Tarso, que tinha movimentação, ele aprendeu a língua dele, que era a língua judaica, hebraica, falava o hebraico. Ele sabia falar também o latim, que era a língua de Roma, e tinha uma língua que vinha também, naquela época, unir todos na parte cultural, que era a grega. Então o apóstolo Paulo, no meio que ele viveu, ele conseguiu aprender, desde criança, 3 línguas diferentes, que facilitou a comunicação dele com o mundo todo da época. O mundo todo da época era um mundo considerado como o de hoje, né, bem pequenininho. Então isso, a vida dele, a forma que ele viveu, a família que ele viveu, o lugar que ele cresceu, já estava, quando a gente vai analisar, já estava tudo esquematizado por Deus para ele se tornar quem ele veio a ser no futuro. Porque Deus colocou ele com o homem que conhecia mais de Bíblia daquela época, que era Gamaliel. Deus colocou ele no lugar que ele ia ter uma educação que ia poder aprender 3 línguas diferentes. Então Deus, ele foi moldando o apóstolo Paulo durante anos, veja bem, durante anos, e do modo que ele era. Amém? E agora, veja bem, e isso se completa do que a gente está falando nesse terceiro e último tópico, subponto, Paulo chamado para os gentios. Então veja bem, é aqui que Deus, a partir da vida do apóstolo Paulo, que Deus foi moldando ele para ser o apóstolo dos gentios. Gentios. Na Bíblia há 3 povos. Primeiro, os judeus. Depois, os gentios. E dos gentios e dos judeus foi tirado a igreja. Exatamente. Então é aqui que o apóstolo Paulo, ele vai ser moldado. É a partir daqui. E é a partir daqui que nós vamos entender
o propósito que Deus teve e tinha na vida dele para ser o homem que levaria o evangelho para o mundo todo. Porque Jesus, naquela época, ele levou o evangelho junto com os discípulos para aquela região de Jerusalém. Mas ainda não tinha saído para o mundo todo. Quem vai levar o evangelho para o mundo daquela época, ou seja, vai ser um missionário, né, que vai viajar e levar para outros países, foi o apóstolo Paulo. E aqui nós vamos ler apenas um versículo, irmãos, que é o próprio texto áureo da nossa lição. Aí eu vou pedir um irmão para ler para nós. Esse primeiro ponto se refere ao texto áureo. Aí quem puder pode ler, fazendo favor. Exatamente. Então, para levar o meu nome diante dos gentios. Aí aqui o texto áureo, ele coloca primeiro os gentios. Veja bem que a prioridade, primeiro vem os gentios. Só que o apóstolo Paulo não falou só aos gentios, falou também aos reis desses gentios e os filhos de Israel também, ou seja, para todo mundo. Que os filhos de Israel era quem? Eram os judeus, os filhos de Israel. Então aqui nós selamos esse primeiro ponto, e eu vou passar agora a palavra para os irmãos também participarem e darem a contribuição de vocês em cada um nesse primeiro ponto aqui, expandir aquilo que nós já falamos aqui, tá bem, irmãos? Amém. Primeiro, irmã Rosemary. Irmã Rosemary, aqui nós finalizamos esse primeiro ponto da lição, o mundo de Paulo no Império Romano. Agora, no segundo e no terceiro ponto da lição, vai ampliar a visão que nós já tivemos aqui nesse primeiro ponto. Nesse segundo ponto da lição, primeiro, está falando aí da cultura de Paulo. Na época de Paulo, havia, como nós já falamos, né, várias línguas. E no primeiro subponto está dizendo aí, a língua mundial daqueles dias era o grego. Quando a Roma tomou posse, né, do mundo daquela época, antes dela veio o Império Grego, com Alexandre o Grande, que conquistou, né, tudo. E a cultura grega foi uma cultura muito forte. E Roma sabia que não tinha como acabar com aquilo. Então, foi absolvido. Roma, ela absolveu nela, toda a cultura que veio também da Grécia. Por exemplo, os deuses da Grécia, a cultura da Grécia, tanto a cultura como a religião. E o segundo ponto, ele vai falar isso, que lá no Império Romano, como o pastor Emanuel já trouxe, havia um respeito à diversidade religiosa, desde que houvesse respeito mútuo. O cristianismo, naquele momento, era uma religião que, na vista, né, aos olhos deles, era uma religião que estava nascendo, florescendo. E o apóstolo Paulo, ele como pertencente ao judaísmo, ele vai perseguir a essa nova pregação que estava nascendo. Então veja bem que o apóstolo Paulo, ele não vai, no primeiro momento, ter essa noção, porque o cristianismo estava nascendo, E lá em Atos, no capítulo, vamos abrir lá em Atos, no capítulo 1, deixa eu ver se é o capítulo 1, eu não estou me lembrado aqui de cabeça, eu olhando eu vejo certinho.
Mas abre lá em Atos, aí vamos abrir lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, agora o versículo, acho que é o 8, deixa eu só confirmar aqui. Na verdade, não é deixa eu ver. Isso, é o versículo 8 mesmo, tá certo. Aí quem achar pode ler Atos capítulo 1, versículo 8. Então veja bem, é Jesus aqui falando com os discípulos que eles receberiam o poder, virtude é poder, o poder do Espírito Santo, e eles seriam testemunhas de Jesus em Jerusalém. Jerusalém era Israel. Judéia também era Israel. E Samaria também era Israel. E agora vem, e até os confins da terra. Aí agora, nessa fase de Paulo, entra os confins da terra. E Deus, ele preparou. Roma abriu caminhos. Agora o apóstolo Paulo, ele vai ser usado nessa diversidade para ir pregar a palavra de Deus em todo o mundo. E hoje é fácil, muito fácil, de a gente falar para milhões de pessoas. Hoje tem Facebook, tem YouTube, que você bota lá, aí de repente tem 2.000, 3.000, 4.000 visualizações. Naquela época não se tinha nada disso, não tinha essa facilidade. E o palanque principal que juntava muita gente era o Areópago, que ficava na Grécia. E isso está registrado lá em Atos, no capítulo 17. O apóstolo Paulo, ele vai entrar lá e vai falar com aquele povo na língua deles, no grego. Por quê? Porque naquela época aquele lá era o palanque principal. E agora veja bem, o terceiro e último ponto da lição aí é a influência da filosofia grega. Então nós vemos que houve vários tipos de influência. Influência de conhecimento do mundo, de tudo. Hoje, nos dias atuais, não é diferente, irmãos, não é diferente. O apóstolo Paulo, naquela época, a diferença, veja bem, a diferença do tempo do apóstolo Paulo para hoje é muito grande em alguns sentidos. Por exemplo, naquela época não tinha a tecnologia avançada que nós temos hoje, a facilidade que nós temos hoje. Naquela época ele tinha uma certa facilidade, como foi falado aqui, em questão da diversidade religiosa, que dava para ele se locomover, mas a facilidade que nós temos hoje ele não tinha. Hoje é muito mais fácil. Porém, naquela época dele, é bom a gente ter isso em mente. Naquela época de Paulo, o evangelho era o quê? Era uma novidade. Ninguém conhecia. E todo mundo é curioso para aquilo que é novo. Todo mundo. Quando você fala, eu tenho uma coisa nova, aí a pessoa, ela vai prestar atenção por causa da curiosidade. Então, na época de Paulo, a curiosidade, ela foi muito forte, porque ele estava trazendo algo que ninguém conhecia. Hoje, evangelizar hoje, nesse sentido, é mais difícil que na época do apóstolo Paulo. Porque você hoje vai falar de Jesus para uma pessoa, aí ela vai falar assim, eu já sei, eu já conheço. Aí já vai haver o quê? Um preconceito, uma resistência. Deu para entender? O que não acontecia naquela época de Paulo.
Então, naquela época, nesse sentido, era mais fácil, porque ele estava trazendo algo que ninguém tinha, não tinha igreja, igual o pastor Emanuel falou. Hoje, aqui no bairro, tem quantas igrejas? Aí você vai sair na rua, você vai evangelizar, a maioria já foi, nesse sentido, evangelizada. Então, a dificuldade de evangelizar hoje, nesse sentido, ela é muito maior do que no de Paulo, mas a facilidade de falar, ela é maior também, é mais fácil a gente falar hoje, porque a gente pode falar a gente sai aqui na rua, a gente pode falar, com o vizinho a gente pode falar, na internet a gente pode falar, em qualquer lugar que a gente estiver, a gente pode falar e a pessoa ela vai entender. Porém, a dureza de coração hoje, ela vai ser maior do que o daquela época de Paulo. Deu para entender? Amém? Então, existem vantagens e desvantagens. É a mesma coisa que como o pastor Manuel falou. Se você chegar hoje lá no Afeganistão, falando a língua deles, lá hoje é trancado. Lá hoje, se descobrir, o cara está morto, né? Falar que é cristão já era. Mas, para aquelas pessoas que estão lá, vai ser o quê? Uma novidade. Para eles vai ser novidade. Então, vai ter o quê? Mais pessoas ouvindo. Exatamente. Deu para entender, irmãos? Então, há vantagens e desvantagens. Então, a influência ela é muito importante. E seguindo aqui adiante, irmãos, por causa do horário, só temos 15 minutos... O mundo religioso, nós já falamos aqui por alto, tá bem? A gente não vai adentrar mais a fundo por causa do horário, mas nós já pegamos também esse terceiro ponto da lição. Quando o evangelho ele vai sendo falado, ele vai sendo expandido, vai havendo o que aqui? Vai havendo um interesse. Então Deus, Ele preparou o mundo naquela época, Ele preparou para que o Evangelho ele fosse disseminado, fosse plantado, a semente fosse jogada, a semente estava sendo jogada. Hoje, quando a gente vê, por exemplo, na Bíblia, na Palavra de Deus, e foi pregado o Evangelho, e quase 5.000 almas se renderam, e quase 3.000 almas se renderam. Era mais fácil, porque não tinha, as pessoas não ouviam, era a primeira vez. E quando é a primeira vez, há o quê? Há um temor, há um respeito, há uma reverência. Dá para entender? Hoje, nós devemos de estar com a nossa motivação ligada, porque a palavra de Deus, ela é maravilhosa, porque ela traz. Aí agora sim, a gente vai lá no Velho Testamento e a gente olha lá o que acontecia, por exemplo, a gente pega o exemplo de lá e traz para cá, por exemplo, Noé. Aquele povo já conhecia, né, entre aspas, mas ele pregava e o povo dava ouvido? Não. Então, o nosso papel é pregar o Evangelho, é falar de Jesus, como a gente tem falado, e vamos continuar, né, falando até o fim, mas o poder, a eficácia do Evangelho, a gente tem que ter em mente, temos que ter em mente que não está em nós, está em quem? Em Deus. Como o apóstolo Paulo falou, é Deus que salva. Eu plantei, quer dizer, joguei a semente. Eu plantei, Apolo fez o quê? Exato, regou, mas o crescimento, ou seja, que é o resultado efetivo mesmo, o crescimento é o resultado.
É o resultado. A gente trabalha, mas o resultado não depende do que a gente faz. Depende de quem? De Deus. Glória a Deus, amém, irmãos? Então, a gente não tem que se ater a resultado. Igual o pastor Manuel falou aqui. Tem gente que vai na igreja, em certas igrejas, fala assim, antes eu não tinha nada, hoje eu tenho fazenda, eu tenho isso, tenho aquilo, é resultado. O resultado depende de nós, sim ou não? Depende de nós? O resultado? Não. A gente tem que fazer o melhor, mas o resultado vem de Deus. O apóstolo Paulo, ele teve resultados. Teve, sim ou não? Teve resultados. E nós também vamos ter também, exatamente, nós vamos ter também. Mas os resultados, eles são diferentes. Por exemplo, aqui quando nós lemos em Atos, no capítulo 17, os irmãos podem ler depois, o apóstolo Paulo ele vai pregar, só que o povo que estava ouvindo ele não vai dar crédito no que ele está falando, lá em Atenas. O povo não vai dar crédito, ou seja, ele não teve, em Atenas o apóstolo Paulo não teve resultado. Foi uma cidade que não deu resultado. Deu para entender? Porque Jesus, irmãos, Deus, ele não interfere na vontade da pessoa. A decisão de crer ou não é de quem? É da pessoa. A gente lança, a Bíblia lança, aí o coração da pessoa arde, aí vem na mente da pessoa vários pensamentos do passado, do presente, do sentimento de pecado, da convicção, mas Deus não vai lá e muda a ideia da pessoa, senão Deus seria sendo arbitrário, e nós seríamos um robô na mão de Deus. Deus não tem robô. O robô, você pega o controle remoto, você dá a ação, ele faz o que você está mandando. Se fosse assim, nós seríamos o quê? Um robô, mas nós não somos um robô. Nós temos vontade e livre escolha. Então, livre escolha para decidir. Então, a semente é lançada. O Espírito Santo, ele vai lá, ele até convence do pecado. Mas se a pessoa não quiser, o Espírito Santo, ele não obriga. Não é por força e nem por violência. E foi a mesma coisa que aconteceu com Paulo também. Ele teve ganhos, mas também ele não ganhou todos. Amém? E é isso que a gente tem que ter para o dia de hoje. Amém, irmãos? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos para a conclusão. Aí eu vou pedir para o pastor Emanuel concluir a lição de hoje e depois a gente vai para o questionário. Glória a Deus. Amém. Então, irmãos, concluímos, né, a lição de hoje. Hoje nós vimos a cultura e a religião de uma forma bem rápida, né, bem resumida, da época do apóstolo Paulo, e vimos que tanto a cultura como a religião da época do apóstolo Paulo foi moldada para que o apóstolo Paulo depois ele viesse e usasse essa plataforma, esse mundo, para pregar o evangelho com mais êxito, com mais facilidade. Então, essa foi a nossa lição de hoje. Então, hoje, o pastor Emanuel falou que Deus, ele abriu um mundo, deu o mundo do apóstolo Paulo, a porta do mundo dele se abriu para que ele pregasse o evangelho. Hoje é a mesma coisa. Hoje Deus, ele nos abriu também o nosso mundo. O meu mundo foi aberto para mim, o mundo de cada um de nós que estamos aqui foi aberto. Cada um de nós tem facilidade, ou seja, o apóstolo Paulo ele tinha facilidade. Deus usou naquilo que o apóstolo Paulo ele tinha o quê? Facilidade, que era nas línguas. Hoje, cada um de nós temos facilidade de fazer alguma coisa, de falar de Jesus ou no trabalho, de falar de Jesus no caminho,
de falar de Jesus por meio de uma tecnologia. Cada um de nós temos uma área que cada um pode aproveitar essa área para fazer com que o evangelho ele se expanda. Então, qual é a área que você tem facilidade? Tem uns que têm facilidade para uma coisa e outros não. Talvez eu tenha uma facilidade para uma coisa que os irmãos não. Os irmãos têm facilidade de uma coisa que eu não tenho, e assim sucessivamente. É desse jeito que Deus trabalha. A facilidade que o apóstolo Paulo tinha, Pedro não tinha, mas a facilidade que Pedro tinha, o apóstolo Paulo, ele não tinha. Então Deus vai usar cada um de acordo com aquilo que ele tem. Então, aquilo que nós temos nos facilita. Então, nós temos que usar aquilo que Deus nos deu, como na parábola dos 10 talentos, né, para ir fazer a obra de Deus. Amém? Então, concluímos aqui, e na lição de domingo que vem, nós vamos ver Saulo como perseguidor. Agora vamos para o questionário.